E diz o artigo 216 da nossa Constituição sobre o meio ambiente cultural. Vai dizer o legislador constituinte que considera-se patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e de natureza imaterial que fazem referência à ação, à memória, à identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira. Esse, basicamente, uma leitura livre, é o caput do artigo 216 da nossa Constituição. Olha, o patrimônio cultural brasileiro são os bens, tomados em conjunto ou individualmente, bens materiais e bens imateriais. E aqui vem uma classificação importante. Quando eu falo no patrimônio cultural, eu posso ter o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Vamos diferenciar? Quando eu falo em patrimônio cultural material, eu estou falando dos móveis e dos imóveis sujeitos a um regime especial de proteção. O que seria o patrimônio material? Pessoal, móveis e imóveis. Eu posso pegar o centro histórico de uma cidade, eu posso ter um imóvel, um quadro. Isso é o patrimônio material que a gente vai dar uma aprofundada daqui a pouquinho em nossa aula. E temos também o patrimônio imaterial. O patrimônio cultural imaterial é aquilo que não é físico. O que é o patrimônio cultural imaterial? O que não é físico, como por exemplo, as danças, o modo de fazer, a culinária e outros aspectos também será objeto de abordagem em seguida. Ok, pessoal? Então nós temos o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Nesse conceito de patrimônio cultural material e imaterial, o artigo 216 da Constituição nos traz aí alguns exemplos. O que seria o patrimônio cultural material e imaterial? Nós temos as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver. Temos também as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Continuando, temos também as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E, finalmente, temos os conjuntos urbanos e aqueles sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Reparem, nós pontuamos aqui os 5 incisos que fazem parte do artigo 216, que traça aí aquilo que pode ser considerado patrimônio material e patrimônio imaterial nosso, brasileiro. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade? Além de caracterizar, então, o artigo 216, falando do seu caput, do patrimônio cultural material e imaterial, como é que se inclui, o que se inclui no patrimônio cultural material e imaterial, é importante também observarmos os instrumentos de tutela, os instrumentos de proteção ao meio ambiente cultural. E quais são eles? Quais são os instrumentos de tutela? Quais são os instrumentos de proteção ao meio ambiente cultural? Quem nos traz aqui essa relação é o parágrafo 1º do artigo 216 da nossa Constituição. Vamos pontuar? Vamos relacionar? Olha os meios, olha os instrumentos de proteção. Tombamento. Olha lá, pessoal, tombamento, muito popular o tombamento, Tombamento. Temos o registro, temos o inventário, a vigilância, a desapropriação
e outras formas de acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Vamos fazer uma leitura, pinceladas desses instrumentos de proteção ao meio ambiente cultural? Primeiro deles, doutoras e doutores, é o mais conhecido, é o Instituto do Direito Administrativo, é o tombamento. Tombamento que está previsto no Decreto-Lei 25 de 1937. Quando eu quero proteger, em essência, o patrimônio cultural material, quando eu quero proteger móveis e imóveis, eu tenho o Instituto do Tombamento. Agora, Fabiano, o que é tombar? Tombar é inscrever um móvel, um imóvel, num livro público. Que livro público é esse? Segundo o Decreto-Lei 2537, nós temos livros, na verdade, de tombo, livros para o tombamento. Quais são esses livros? Olha, pessoal, só para que você visualize. Nós temos livro tombo histórico, nós temos livro tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Nós temos livro tombo de belas artes e livro tombo de artes aplicadas. Como podem perceber, nós temos 4 livros tombo, que é onde os móveis e imóveis, de acordo com as suas características, serão lá anotados, serão tombados nesses livros. Ok, pessoal? Então, o tombamento é, sem dúvida, um dos principais instrumentos, já com grande regulamentação e aplicabilidade em nosso país. O Instituto do Tombamento, que é estudado aí pelos administrativistas. Mais um instrumento, temos o registro. O que é o registro, doutoras e doutores? Registro é um instrumento de proteção ao meio ambiente cultural do patrimônio cultural imaterial. Reparem, quando eu quero proteger o patrimônio cultural imaterial, eu me utilizo do registro. Então, eu quero proteger uma dança, quero proteger um modo de fazer, quero proteger uma forma de expressão, eu me utilizo do registro, tá bom? Registro é uma forma de proteção ao patrimônio cultural imaterial. Da mesma forma que o tombamento, o registro, que nós temos, na verdade, para ele, um decreto de número 3551 do ano de 2000, que traz aí a proteção aos saberes, às formas de fazer, às celebrações, traz a proteção aí através deste instituto que nós denominamos como registro. E o registro tem livros também, como o tombamento. Nós não vamos abordar, mas só para que você visualize, né, quando eu tenho o Instituto do Registro, tenho livros que vão registrar certos aspectos do patrimônio imaterial. Esses livros podem ser livro de registros de saberes, livro de registro de celebrações, livro de registro de formas de expressão, livro de registro de lugares. Olha, tudo isso será tutelado por esse instituto jurídico. E aí você pode me dizer assim, professor Fabiano, eu preciso de exemplo para visualizar o patrimônio cultural e imaterial. Vamos dar alguns exemplos, pessoal? Olha, está registrado aí no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido pela sigla IPHAN, recapitulando, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido pela sigla IPHAN, ok? IPHAN, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, estão registrados, por exemplo, o Círio de Nazaré, que acontece em Belém. Está registrado o frevo. Como se dança o frevo? No mesmo sentido, está registrado o samba. O samba aí no Rio de Janeiro.
está registrado o samba de roda do Recôncavo baiano,